de pediatria de criança e eu não canso, assim, de encantar mesmo com os pacientes. Então, mesmo paciente pequenininho, ele solta umas frases, assim, você não tá esperando, ele solta umas frases ótimas. Eles têm um carinho muito especial, não é um reconhecimento, né? Acho que o reconhecimento nesse caso é mais dos pais, né? Do questão de tratamento e tudo. Mas eles têm um afeto genuíno, né? E isso é muito bom e isso tira um pouco da carga também, né? Da profissão, que às vezes é pesada, é claro, a gente, né, principalmente vivendo no hospital, né? A gente tem algumas perdas de pacientes e algum dia que está muito pesado, e aí vem um paciente te fala alguma coisa especial, te dá um desenho, te dá um sorriso. É muito. Isso é muito gratificante, assim. Às vezes você está num dia ruim e acontecem essas coisas. Então, eu acredito muito, assim, eu acho pediatria uma área muito boa, sou muito empolgada, assim, de pensar em ser pediatra, né? E deixa eu ver o que mais. Da questão da residência, o que eu posso falar, assim, é que a gente é que está ali no contato mais próximo do paciente. Tem também, né, ali no caso do meu hospital, que é um hospital universitário, a gente tem os acadêmicos também, que auxiliam vocês, auxiliam bastante, mas quem está ali para resolver o do paciente é a gente. Então, a gente vai correr, vai discutir com os preceptores e tudo, mas depois da discussão, a gente vai lá pedir o exame, às vezes não é fácil de pedir, não é só entrar lá no sistema e pedir, você tem que correr atrás perguntar lá na diretoria do hospital como que faz para pedir aquele exame, então ficar pressionando. Aí você pede o exame e aí você não fez, né? Acabou que o exame se perdeu no meio do caminho, aí você tem que ficar em cima lá. Já fez o exame, não fez o exame, por quê? Então, eu acho que o resumo, assim, de ser residente é correr atrás. Você tem que cobrar as coisas funcionarem, assim, assim, no meu caso também é um hospital público, às vezes tem algumas coisas que dificultam mais. Mas a gente tem que correr muito atrás, porque é isso que eu estava falando, né, da questão do pediatra, que a gente não vai deixar para trás. Ah, você pede o exame e fica esperando lá, senta e fica esperando. Não dá. Você tem que estar interessado no paciente, aí você corre atrás, né, do exame, você quer um medicamento, aí não tem no hospital, você tem também que correr atrás. Eu acho que isso é ser residente. Isso é muito cansativo, eu não vou negar, a gente fica muito cansado, assim, essas burocracias acabam que cansam muito a gente, além da parte também emocional, né, que a gente acaba envolvendo muito, também tem um certo cansaço, mas eu acho que faz parte da época de residência isso. Também não acho que seja assim, você tem que ficar sem comer, sem almoçar, sem dormir, nada disso, não tem nada assim, a não ser que a pessoa, que a pessoa queira mesmo, assim. Mas a gente, né, sempre tem que parar, pensar, de fazer as nossas coisas no horário certo também, né? Então, mesmo que esteja lá, não seja que tenha algo, a não ser que tenha algum paciente tenha alguma intercorrência e tudo, naquele momento, mas você tem que parar, almoçar, cuidar de você, né? Senão você fica naquela correria doida e acaba. A gente, no início, principalmente, né? A gente entra nessa loucura, assim, não tem que fazer isso agora, tem que fazer isso agora, e entra nessa doideira, mas depois a gente vai acostumando e vê que não precisa ser, né? Sangria desatada, a não ser que seja uma urgência, claro. Mas que a gente tem que cuidar da gente também. Mas a residência é cansativo, né? É, a gente fica muito tempo no hospital, né? Principalmente os estágios assim de enfermaria, né? Ambulatório é um pouco mais tranquilo, mas quando tá na neonatologia, pelo menos aqui no hospital, né? Na neonatologia, quando tá na enfermaria, CTI, essas coisas é bem corrido. No outro dia você chega cansada, aí no outro dia você tá lá de novo. Mas residência é assim. Mas eu acho que a gente se ajudando, né? Ter sempre
as pessoas perto de você, o grupo, né? Sempre um grupo perto de você, e você ter uma rede de apoio também é muito importante nesse período. E, nossa, acho que eu falei demais, né? Tô muito tempo aqui falando. Ah, bom, então, eu falei muita coisa, mas assim, eu acho que né, eu vou deixar o Daniel falar e ver o que, Beleza. que vocês têm de dúvidas, pode perguntar mesmo. Porque às vezes acaba que é uma rotina, como é a rotina, a gente, não sei, não consigo para Já mim, por acostumou, né? exemplo, uma coisa E que é aí, uma coisa óbvia para mim, para vocês podem não ser. Então, vocês podem perguntar mesmo, é que eu respondo tranquilo. Vou deixar o Daniel ótimo. falar. Gente, vou me apresentar. Eu sou Daniel, sou R3 aqui do Hospital das Clínicas Pediatria, né? Obviamente, de Goiás. Fui convidado pela Gabriela e estou aqui para falar um pouco da minha residência e da residência como um todo. A Letícia já adiantou muita coisa, né? Mas antes de prosseguir, curiosamente, eu acho que em todo lugar do Brasil sempre vai ter mais mulher que homem, né, interessado em pediatria, né? Impressionante. Estava vendo aqui no grupo, e é desse jeito mesmo. Dos 9 residentes que entraram comigo, só eu sou homem, o restante é tudo mulher. E, mas isso não muda nada, isso não altera nada, é só um comentário mesmo. Bom, estou falando aqui, vou falar também, igual a Letícia, para todo mundo, e se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Então tá. A doutora que começou o vídeo, esqueci o nome dela, Márcia, acho que era. Beleza. Ela deu alguns tópicos para a gente falar, então eu vou tentar focar nesses tópicos. Primeiro, quando que eu decidi pela pediatria? Na verdade, eu nem sei se eu queria medicina. Pediatria foi meio que uma válvula de escape para mim. Eu passei pela administração, passei pelo direito e finalmente escolhi a medicina. E eu não gostava nem a pau, de jeito nenhum, da hierarquia que a medicina impõe na gente. Particularmente aqui em Goiás, a maioria das especialidades, das subespecialidades, tem sempre aquela o staff é o gênio, é o que manda, os residentes, R+, são os que obedecem e tal, até que chega, né, no interno que não é nada. Mas a pediatria, ela foi diferente, pelo menos aqui em Goiás, na UFG, onde eu formei, era um contexto muito mais amigável, muito mais que te acolhia, entendeu? Então não tinha muito chefe dando esporro, não tinha residente te obrigando a fazer as coisas, e sempre a gente se ajudava, independente da posição. Isso aí me atraiu demais. Outra coisa que me atraiu muito é o que a Letícia já falou, né? O cuidado que a gente tem é diferente, ele é um pouco mais detalhado. Tem gente que até acha que a gente é exagerado, mas não é. E é isso. Muito disso me atraiu. Por fim, a relação médico-paciente. Em especial, um médico aqui que chamava Dr. Afonso. Nossa, é maravilhoso a relação médico-paciente que a pediatria mostra pra gente. Porque tá diante da gente um indivíduo que muitas das vezes não sabe falar, não sabe expressar, ou ele se expressa só com choro. E a gente tem que mostrar empatia, tem que acolher não só ele, como a família. E a família dá trabalho, viu? Vocês vão ver isso um dia. Mas é gratificante, é muito bom, é realmente o que eu queria. Eu estava em dúvida entre clínica médica e pediatria, mas no final acabou que eu escolhi a pediatria mesmo. Bom, em se tratando da residência, nossa, a Letícia já falou muita coisa, e é impressionante, né? Não interessa qual estado que a gente está, os problemas são os mesmos.
é a gente correndo atrás de diretoria, é a gente correndo atrás de saber como é que faz exame, para onde que a gente tem que mandar a amostra do exame, pedindo relatório para o chefe, para poder conseguir transferência do paciente para um serviço diferente, e, bom, esse problema vai ter na residência. E eu acho que não só de pediatria, eu acho que é a residência como um todo. A gente cuida muito de burocracia, mas é interessante a gente aprender isso. A gente reclama muito na época, mas é interessante, porque a gente aprende o caminho das pedras, aprende o que é interessante, o que é importante saber e o que não é, certo? E assim, é um período cansativo, mas que passa. Eu não sei como que é a residência de pediatria que a Letícia faz, mas a nossa é mais ou menos assim. O R1, ele morre de trabalhar. O R2 já é mais ou menos, o R3 é mais folgado, fica mais focado com o TCC, fica mais focado com já se consolidar no mercado de trabalho, e funciona mais ou menos o seguinte, a carga horária é realmente 60 horas, só que o R1 em específico, ele faz as 60 horas, que é de segunda a sexta, das 7 às 5, das 7 às 7, e ainda tem a carga horária dos plantões. Para vocês terem uma ideia, são cerca de 70 plantões que o R1 faz aqui no HC da UFG, somando plantões noturnos e plantões de finais de semana. É muita coisa. A gente só perde para 4 especialidades, que são a cirurgia geral, a ortopedia, a obstetrícia e... tem mais um que eu esqueci, mas é muita coisa. No final das contas, fica no R1 muito mais do que 60 horas por semana. Mas no R2 já fica mais tranquilo, o R3 fica próximo a 40 horas por semana, para você ter noção, tanto que vai mudando à medida que, né? Eu discordo um pouco da Letícia no aspecto, não sei no serviço dela, mas eu acho o R3 tão repetitivo, eu acho o R3 tão... fazendo de novo no R3. Então tem que entender, no final das contas, né? Tem que entender que é por um momento que vai ser melhor aí na residência de pediatria como um todo. Mas, enfim. Bom, a gente aqui no HC do UFG, a gente tem várias subespecialidades, outras não tem, e a gente tem que buscar rodar isso em outro lugar, conhecer em outro lugar, e a gente é forte, entre aspas, em nefropediatria, pneumopediatria, neonatologia, que eu acho que é o melhor serviço de todos da pediatria do HC, e gastropediatria. Cardiopediatria não tem, a gente roda fora. Enfim, e é muito bom. Os casos são sempre os mais complexos, a gente até fala muito, esse aqui é típico do HC, porque é muito paciente sindrômico, muito paciente com doença rara, muito paciente com doença de difícil controle, e a gente tem que aprender a manejar isso. A gente tem uma rixa aqui com a galera da pediatria do Hospital Materno Infantil, fala, né, que a gente está entre as 2 melhores residências de Goiânia de pediatria. E o materno infantil, ele é muito menos academicista, ele é muito mais mão na massa, entendeu? É interessante isso aí, só para mostrar que eu acho que é até perfil de hospital das clínicas, sempre é um lugar em que os chefes são bem formados, os chefes são referência no aspecto, na área que eles dominam, e aí tem muita discussão acadêmica, tem muito porquê dessa doença está acontecendo, não é só seguir protocolo, você tem que aprender por A mais B o que você está fazendo. Eu acho isso excelente, foi por isso que eu escolhi fazer a residência no Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas mesmo, aqui também não é? tem.
Tô reconhecendo várias coisas, assim, às vezes fala assim, aqui aí tem muita raropatia, é muito complexo os pacientes, e são Isso, mesmo, eles inclusive o pessoal têm, brinca aqui com a gente que a gente sai meio viciado de achar doença onde não tem. O pessoal do mas é porque eles são HC, complexos mesmo, eles não é, estão lá por um é motivo, eles têm isso, várias comunidades, né? é desse jeito. Nunca tá sozinho, nunca é uma coisa só. E a gente vai, sei lá, trabalhar em um serviço que precisa da gente, e eles falam, não, por que esse povo tá pensando nisso? Não tem nada a ver, tal. Às vezes tem, às vezes não, mas enfim. Eu não arrependo de ter feito essa escolha, não. Mas, continuando então. Não sei como é que é na realidade aí do estado de vocês, da cidade de vocês, mas aqui em Goiânia, a demanda por pediatria é muito alta. Tipo, se você começa a residência de pediatria, no R1 você já tem oferta de emprego aí pro lado do vento, sabe? É impressionante. Pronto-socorro, sala de parto, mas sala de parto já é mais na época do R2. E o dinheiro é até gratificante se comparado aos outros, certo? Até o TI, o pessoal na residência topa fazer. Não que eu concorde com isso, sou contra. Mas o pessoal faz bastante isso. Então, vou falar um pouco do mercado. Aqui em Goiânia, algumas especialidades estão saturadas, nefropediatria, pneumopediatria está saturado, as subespecialidades, né, de pediatria. Pediatria geral tem demanda demais, e as que faltam geralmente são neuropediatria, que mais? UTI pediátrica, que é o que eu acho que eu vou fazer de subespecialidade, e, enfim, sei, eu acho que deve ser a realidade de todos os estados, mas cada um na sua demanda. Bom, em relação à residência, ainda falando da residência, é muito cansativo, muito trabalhoso, a gente tem hora que chega a desistir. Eu pensei em desistir, marquei reunião com o chefe uma vez falando que eu ia desistir, estava decidida a desistir, mas no final a gente só fica feliz, só agradece por tudo que tem acontecido, igual a Letícia falou. A residência de pediatria ela é muito mais detalhista, muito mais empatia se comparado às outras residências, certo? E eu, particularmente, não sei como é que é nos outros serviços, porque eu fui criado no FG e continuei no FG, mas comparando a especialidade de pediatria com as outras, aqui a gente é muito organizado. Então, o aluno, o terceironista, o quartonista, o interno, que chega lá para poder fazer os primeiros atendimentos já, ele se depara com uma ficha para poder preencher, para não faltar nenhum dado. Ele se depara com uma ficha de admissão, uma de evolução, com um roteiro mesmo, para saber o que tem que perguntar, desde o do básico até o específico. E eu acho isso sensacional, ajuda a gente demais a, a fazer segmento dos casos. Bom, eu planejo fazer UTI pediátrica aqui em Goiânia. Tem pouco intensivista pediátrico. Os que tem geralmente são chefes da UTI, e os outros até recém-formado tem, sabe? Eu não concordo com isso, particularmente falando. Passei um pouco pela neonatologia, eu adoro neonatologia. Neonatologia é sensacional, só que não me atraiu tanto porque são sempre as mesmas doenças, são sempre as mesmas, os mesmos manejos, o mesmo jeito de tratar, e eu fui para alguma coisa mais abrangente, por isso que eu escolhi a UTI pediátrica, mas vamos ver, né, se eu consigo passar. Não sei, o que mais vocês querem saber, o que vocês querem perguntar? Falei um pouco aí, eu acho que uns 15 minutos, e sei lá, vocês têm alguma pergunta, quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Você quer falar mais alguma coisa, Letícia? Pode falar. Como que funciona a subespecialidade? Você tem que fazer tipo uma prova de R4, assim? Como é que é?
Ah, tá. Algumas coisas a gente tá tão acostumado que, né, passa batido mesmo, igual a Letícia falou. A subespecialidade tem que fazer uma prova, no caso, uma prova específica, certo? Você não vai fazer lá uma prova que tem, pelo menos aqui no HC, uma prova que tem cardio, que tem, sei lá, cirurgia, que tem preventiva. É uma prova de pediatria, certo? Aí aqui tem também a segunda fase, né, que é esquema OSSE, não sei se vocês conhecem aí, conhecem, né? E aí também é só da área pediátrica. É, e, e é difícil pra caramba. Geralmente, por ter, tipo, 50 questões de pediatria, não dá para perguntar só de gastroenterite, não dá para perguntar só de crise de asma, aí vai para cardiopatia congênita e doença sindrômica, é difícil, bastante difícil, quando você quer fazer a prova. Mas, por outro lado, muita gente faz a pediatria só para ser pediatra mesmo. Então, muitas subespecialidades da pediatria, pelo menos em Goiás, não tem muita concorrência. Na verdade, às vezes até sobra vaga, entendeu? Certo, Rafaela? Beleza. Obrigada. Como é que é aí, Tem que fazer Letícia? Como é que é? uma prova, igual você falou mesmo, né? Como se fosse um novo PSU, mas voltado com as questões voltadas para pediatria. E pelo menos assim, aqui a tendência que eu vejo assim dos residentes aqui do hospital é quase todo mundo fazer uma subespecialidade. Ou então, pelo menos, tem em mente de fazer essa subespecialidade. Não que isso impeça de você trabalhar com pediatria geral, né? Você pode montar o seu consultório, você vai dar plantão e tudo. Mas, pelo menos, as pessoas tendem a fazer uma subespecialidade mesmo para você se destacar, assim, ter um pouco mais de subespecialização, né? De ter mais formação. O que mais que você me perguntar? Ah, e você falou a diferença, né, o Daniel, dos anos. Aqui até que não tem muita diferença entre o primeiro e segundo ano, R1 e R2. Não muda muito. Eu acho que fica no meio termo aí de vocês. A gente não dá tantos plantões. Eu não sei, assim, de números, quantos plantões que são no R1, mas são menos. Deve ter com certeza do que esses. Mas de R1 para R2 eu tô achando que melhorou nada, assim, nem 5%. Mas Entendi. também teve a questão, né, do Covid, a gente teve que ser rearranjado por algumas áreas, então não foi um R2 como era o costumava ser antes. Aqui E na UFG tem uma mudança brutal do R1 para o R2. É tipo, de 70 plantões passa para 20 plantões por ano. E de 20 plantões no R2 passa para 5 plantões no R3 por ano. Então, assim, a diferença, assim, a escalada é bem, bem boa. Só que a gente não vê muita diferença do R2 para o R3. Porque o R2 já vê tudo que precisa de ver no sentido de complexidade, o R3 repete, entendeu? Mas eu decidi falar um negócio diferente agora, vou falar dos problemas do meu serviço, que eu acho que é importante também, né? Se ninguém tiver nada para falar, então. Pode falar, né? Tranquilo? Tem pergunta aqui da Sávia também. Ah, beleza, pode falar, desculpa. Deixa eu ler aqui, peraí. Vocês estão me ouvindo? Olha, ela perguntou. Agora que eu vi. Ver como foi o primeiro plantão e qual o maior desafio que vocês já vivenciaram e como lidar com as dificuldades. Beleza, quer falar, Letícia? pode falar, se quiser. Tá bom. Primeiro plantão, ele não foi muito problema, não, para ser sincero, porque a gente estava junto com os R+. A gente tem um período de transição, que é de 2 meses e meio, que a gente fica igual o piolho na cabeça dos R+. Então, tudo que eles fazem, a gente repete, para tentar aprender a rotina do serviço. Foi um pouco. Mas, no final das contas, não aconteceu nada, foi super tranquilo, deu para dormir a maior parte da noite. O maior desafio que eu vivenciei na residência,
Eu estava no R1, eu era o plantonista. Primeiro eu tenho que falar de uma falha que meu serviço tem. O meu serviço tem uma falha que eu acho até importante vocês levarem em consideração se for fazer prova aqui. As salas de parto, nossa, é só de alto risco. A gente não faz sala de parto de bebezinho bonitinho que a mãe fez o pré-natal lindo, maravilhoso. É só de alto risco. Então a mãe tem alguma doença, ou a criança tem alguma doença, é só de alto risco. E aí, a gente, no período da noite e do final de semana, não tem chefe, não tem um médico pediatra do nosso lado, para poder falar o que tem que fazer. Eu acho isso horrível, porque já aconteceu de R1 receber recém-nascido de 31 semanas, não saber o que faz, sabe? E tá com 3 meses de residência. Enfim, particularmente eu acho isso horrível. E aí tá. Isso aí explica o meu desafio. Foi quando um paciente ele descompensou na minha mão e eu não sabia o que fazia. Eu liguei para o meu chefe, liguei para outra chefe de outro departamento, muita gente não atendia, era de madrugada, e o paciente piorou na minha frente, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Chamei pessoal de outras áreas do hospital para me ajudar. Foi nessa hora que eu pensei em desistir da residência, porque eu vi que eu não queria só aprender, porque os chefes, né, eles são um pouco acomodados, e eles falam aquela frase de que, em mar calmo não faz bom velejador, né, e, bom, realmente, eu aprendi pra caramba com esse quadro, mas a sensação de que eu estava perdendo uma pessoa porque eu não sabia o que fazer foi desastrosa. No final das contas, um chefe me atendeu, ele foi parar lá de madrugada e, não, aí salvou a criança. Mas esse foi o dia mais tenso da minha vida de residência mesmo, sabe? É engraçado, muito interessante ver você falar assim, que parece que a gente acha que é um problema só do nosso serviço, né? E E vai na dar verdade você conta. vai ver, não é. Não, até, dá até é horrível isso, mas dá até um certo conforto, né? Porque a gente sabe que Saber que a o problema gente tá sofrendo igual, né? é, Ah, e mesmo assim, é semelhante também. Eu acho que a maior dificuldade é quando você não tem alguma certa preceptoria mesmo, né? Isso que o Daniel acabou de comentar. De que a gente está na residência, a gente acha que está tudo ali, tem sempre alguém por trás, mas tem vezes que não tem. E na verdade, aqui a gente luta muito, né? A coordenação, a gente corre muito atrás também de mudar isso, porque isso não é certo, né? Da residência. Você tem que ter, não pelo mesmo. menos teoricamente, você tem que ter alguém te preceptorando. E às vezes que a gente passa mais aperto é exatamente isso, quando você não tem um certo auxílio. Você acha que vai ter, e na hora que você, por exemplo, mesmo sala de parto, às vezes sala de parto aqui, a gente tinha uma época que estava com muita falta de plantonista, e aí acabava indo para fazer a sala de parto sozinho, e isso não é bom, não é legal, não é assim que você deve aprender. Sempre fica assim, acabam comentando, porque na minha época era assim, na minha Eu época a gente fazia odeio, muito o mais mundo gira, meu coisa. filho. Nossa. E não é assim. Acho que não é porque da outra época foi desse jeito e que agora a gente tem que fazer, né? Desse jeito. A gente tem que correr atrás para melhorar também a residência da gente, ter sempre alguém ali, não que vá fazer as coisas por você, mas que esteja ali pelo menos disponível para se você tiver, né, alguma dificuldade, a pessoa esteja ali para te ajudar. Mesmo porque isso acaba também na questão de responsabilidade do paciente. Tudo bem que a gente é médico e tudo, mas tem que ter alguém ali para ajudar. Perguntem mais. Mais alguém quer perguntar?
E você tá falando, volta, você travou, volta um pouquinho aí. Geralmente, sim. Acabou que eu não olhei, assim, muitos, para fazer residência, não olhei muitos hospitais fora, eu queria fazer aqui em Belo Horizonte mesmo. Então, eu acabei olhando os hospitais daqui, que são hospitais de referência que têm subespecialidade, né? Então, por exemplo, né, o HC tem, o CGP também tem subespecialidade. Eu estou olhando um pouco agora para, se eu fizer subespecialidade, fazer também em São Paulo, mas geralmente são esses, nos mesmos lugares que tem residência, tem a sub também. O que ela falou aí, só estava respondendo uma pessoa aqui. O que ela falou é verdade. Geralmente a gente escolhe um serviço, até visando isso, para ver, independente se vai fazer ou não, mas para ver se vai fazer subespecialidade nesse serviço, porque é um conforto a mais, a gente já conhece a equipe, já conhece o hospital, e isso aí facilita, ajuda a gente na hora de escolher, entendeu? No Hospital das Clínicas de Goiás, a gente tem 4 subespecialidades. Não tem cardiopediatria, não tem neuropediatria, não tem UTI pediátrica, que são outras que têm até demanda depois que a gente forma, depois que termina tudo. Mas aí o pessoal vai correr atrás de fazer fora, entendeu? E existem outros hospitais, tipo materno-infantil, materno-infantil eu falo assim porque todo lugar tem um materno-infantil, né? Que também tem subespecialidade, assim como a pediatria. Então, tipo, você tem que escolher o serviço que você quer, baseado no jeito que ele é, igual eu falei. Eu escolhi o HC por ele ser mais academicista do que mais serviço laboral. E aí, além disso, levando em consideração também as subespecialidades que tem lá. No final das contas, não tem UTI pediátrica no HC, eu vou ter que ir para Brasília. Mas é isso. Oi, Daniel. Como é que você consegue ir para Brasília? Você vai atrás e você consegue particularmente fazer essa subespecialização lá? Ou todo mundo que está rodando com você vai? Não, então, a gente pode ir para Brasília, tanto ou qualquer lugar, né? Tanto na formação pela pediatria, né? Quando a gente tem os rodízios em que a gente pode escolher as áreas que a gente quer fazer, a gente tem 2 meses durante 3 anos. E aí a gente pode escolher em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, inclusive, para poder fazer o rodízio, né? Só precisa entrar em contato com o hospital que vai te atender, mandar e-mail, ver se o mês que você quer tem vaga, ver se o serviço que você quer o hospital disponibiliza, e aí você pode ir para lá. Eu acho que internato também funciona assim, não muda muito não. Agora, eu vou para Brasília para fazer UTI pediátrica, né? Ou seja, fazer uma subespecialização da pediatria, vou por meios próprios mesmo, vou com a cara e com a coragem, vou trabalhar lá como pediatra e fazer a residência enquanto isso. A ideia é que a gente tenha também a bolsa, né, de 2.964,
Mas, bom, Brasília é tudo mais caro se comparado a Goiânia. Aí eu vou ter que continuar trabalhando e fazer uma prova de lá. No caso, eu vou para Brasília, o serviço que eu quero, ou é o Materno Infantil de Brasília, ou é a UNB de Brasília. Óbvio, né? A UNB é de Brasília mesmo. E, bom, esses dois serviços, eles têm uma carga horária muito pesada. Então, eu vou ter que ficar por trabalhar no final de semana para me custear. E antes de eu pensar tudo isso, eu tenho que passar na prova lá, né? É isso. Eu queria perguntar para a Letícia, o que fez você escolher o HC e não o CGP? E outra pergunta, vocês podem trabalhar, tipo, fora da residência? É possível isso? Pode. Não é, tipo, dedicação exclusiva, não. Tem até muita gente que pega, assim, plantão. Muita não, mas tem uma certa quantidade de pessoas que pegam plantões desde o R1, plantão de pediatria, você pode pegar. E se você tiver mais coragem, você pega mais de início, né? Senão, aí demora, espera um pouquinho mais, pega um pouquinho mais de mão para pegar plantão de pediatria em outros hospitais. Então, de HC e CGP, essa eterna discussão, né? O Daniel, os dois serviços aqui de pediatria, e eu não vejo hoje, certo, como uma rixa, não, sabe? São, assim, um hospital, um do lado do outro, muito pertinho um do outro, e eu acho até que deveriam se complementar mais, inclusive, né? Tem umas coisas, né? A gente roda, as residentes rodam no, por exemplo, CGP roda no HC, do HC roda também no CGP, tem esse intercâmbio, mas eu acho que poderia ter até mais. Agora, quanto à escolha, fica essa dúvida cruel mesmo. Todo mundo, depois que eu tive essa dúvida muito, né, muito forte, fiquei entre os dois. Claro que tem outros serviços aqui muito também, né? Odilon, São Camilo, também são fortes. Mas quando, né, sempre fica, a maioria das pessoas acaba ficando entre os dois hospitais. E eu conversei com umas pessoas, né, que estavam fazendo residência no HC, que estavam fazendo residência no CGP para poder escolher, mas nunca não existe um hospital perfeito, quem dera se tivesse, né? Cada lugar vai ter uma parte mais positiva, mais forte do que a outra. Então a gente fica muito em dúvida, mas para falar a verdade, verdade mesmo, eu segui meu coração, assim, porque eu já tinha feito faculdade, né, aqui na UFMG, e tinha um carinho super grande pela faculdade, pelo hospital, e isso falou mais forte, sabe? Eu acho que eu fui mais uma escolha foi mais, não foi muito racional, foi mais emotiva do que racional. Mas, assim, acho os dois serviços, né, muito bons e cada um, como eu disse, tem pontos mais fortes, cada um deles. E aí, gente, mais alguém? Pois é, aqui não tem, no HC daqui não tem, pelo visto lá do Daniel tem, né? O TCC é muito chato. Próxima pergunta, tô brincando. Não, o que acontece? A gente tem que fazer um trabalho para conclusão de curso lá, é obrigatório para você receber seu RQE. E assim, aí tem de tudo. Mas sabe, vocês já passaram por preventiva, vocês sabem bem como é que como é que faz modelo de artigo, como é que faz pesquisa intervencionista, observacional, como é que faz revisão de literatura, como é que faz aqueles estudos core, de caso controle, tudo isso aí. Então, qualquer um desses artigos, qualquer um não serve relato de caso é muito fácil.
maioria desses artigos aí serve para a gente concluir o curso, entendeu? E no meu caso, o que eu estou fazendo? Só por curiosidade de vocês. Eu estou querendo avaliar a UTI neonatal do meu serviço e saber quais são os aspectos da assistência desse serviço neonatal que levam a criança a evoluir com insuficiência renal aguda. Mais ou menos o seguinte, a gente pega várias variáveis lá, por exemplo, se foi prematuro, se fez alguma cirurgia, as drogas que usou na internação, e compara os que tiveram insuficiência renal aguda dos que não tiveram. E aí a gente vê se tem valor essa variável ou se não tem valor, certo? Aí tem que escrever, no final apresentar, é uma chatice, mas no final acaba, isso que importa. Eu tenho outra dúvida. Na verdade, são duas. A primeira é que eu escutei, eu nem lembro onde, que nem todas as residências, geralmente essa residência do HC, você não precisa da prova para poder ser um pediatra. Mas você faz a prova para meio que garantir, porque senão você é mal visto. Como assim? Não entendi. É isso. É. Não, na verdade, quem me falou isso foi... Foi uma prova, você fala, no meio da residência? Não, a do final da residência. Ah, Acho que entendi. você ganhar o título Isso, a prova de pediatra, título. Né? A prova de título. Eu não sei se o nome é prova de título, não, mas precisa ser registrado, né, como pediatra. Isso. Que eu vi dizer que mesmo, tipo, no HC e tem alguns lugares que não precisa, que você não é obrigatório você fazer a prova, você já ganha o título quando você terminar. Mas você é mal visto na sociedade, tipo, de pediatria. Isso, exatamente, é desse jeito que funciona. Funciona mesmo? É isso mesmo? É mais ou menos o seguinte, você pode ter o título de especialista em pediatria e outras especialidades, ou fazendo a residência, legal, ou fazendo prova de título. Tem muita gente aí que precisa de quê para fazer a prova de título? Ter exercido a profissão por 2 anos, por 4 anos, tal. Então, tem gente que é recém-formado, atende só pediatria, pronto-socorro, por 2 anos, por 4 anos, que seja, e aí, beleza, já tem o quesito mínimo para fazer a prova, que a gente chama de TEP, certo? E essa prova, ela é moderada, assim, a dificuldade dela, e serve para as pessoas terem o título da especialidade que você quer. E aí, a gente, quando faz residência, não é obrigado a fazer essa prova. A gente já tem o título, só pelo fato de fazer residência. E, só que o pessoal que organiza a prova de título, pelo menos aqui em Goiás, é o pessoal da Sociedade Goiana de Pediatria. Então, para você conversar com a Sociedade Goiana de Pediatria e, consequentemente, com os bambambam da pediatria de Goiás, é de bom tom você fazer essa prova. Como eu sou uma pessoa que não ligo para isso, eu não vou fazer. Mais alguma coisa? Tem até estavam querendo fazer como se fosse um vestibular seriado, né? Faz pelo menos daqui, né? Tava querendo fazer prova seriada, mas eu também não, para falar a verdade, não cheguei a olhar assim, de fazer essa prova seriada. O próprio TEP, que é o que te dá o título, ele tem 2 tipos. O TEP seriado, que na verdade foi criado para incentivar os residentes a fazer, porque a maioria não faz, que você faz no final do primeiro ano, no final do segundo e no final do terceiro ano. E tem o TEP geralzão, que você faz só no final de tudo. A outra é que eu queria saber se vocês já tiveram contato com algum caso de Munchausen by proxy,
que é da mãe fazendo a criança parecer doente? Mais da conta. Nossa, tem muito. Eu Tem achava que era muito, coisa de tem muito. filme. O Munchausen, não sei como é que é a pronúncia, não... Desculpa, meu alemão tá enferrujado. O Munchausen, ele tem 2 tipos, né? O primário e o secundário. Geralmente o que acontece mais na pediatria... Oi? É isso mesmo, por procuração e o outro que eu esqueci. Geralmente o que acontece na pediatria é o secundário, ou por procuração. Vou contar uma história aqui rapidinha, mas tinha uma mãe que reclamava de sangramento no umbigo de um bebê. E aí, rodou Goiânia inteira, ninguém descobriu a causa, foi parar no HC. Caso difícil, vai para lá, né? E aí, tinha lá o sangramento, a gente via o sangue todo dia que evoluía a criança de manhã, mas nunca via sangrar. É muito interessante isso. E aí, a gente começou a desconfiar, né? Que podia ser Munchausen, porque não tem uma doença que explica isso. A não ser na faixa etária mais neonatal, que existe as onfalite da vida. E aí, alguém teve a brilhante ideia de pegar esse sangue e mandar para o anatopatológico. Vocês sabem o que é isso, né? Para avaliar como é que é microscopicamente, macroscopicamente. E aí, eles chegaram à conclusão que era menstruação. Ou seja, a mãe pegava a menstruação dela e colocava no umbigo da criança para falar que estava sangrando e para ter ganho secundário. Depois foi investigar junto com a assistente social. Nossa, e a assistente social trabalha na pediatria. E a assistente social descobriu a assistente social descobriu que ela estava meio que fugindo do pai da criança, não queria ficar no mesmo ambiente, na casa do pai, porque era agredida e tal. Então, meio que foi um jeito dela escapar dessa casa. Né? Só um exemplo só. Tem demais da conta. Eu já vi alguns casos também. Quando estava no estágio do CGP e no HC também. Infelizmente, né, a gente, às vezes é difícil de fazer o diagnóstico, a gente faz mil hipóteses e depois vai vendo que não vai fechando, né, cada dia aparece uma coisa nova, um sintoma que não bate com o outro, e às vezes você não vê acontecer, né, você não vê a criança tendo, por exemplo, tendo sangramento, ou tendo a convulsão, ou tendo a urina estranha, você só vê o resultado, né? Você só vê quando a pessoa chega com alguma coisa para te mostrar, ou quando te fala que teve, né? Nossa, é muito incômodo mesmo, porque é uma doença também, né, por parte da mãe ou do responsável, e essas crianças acabam tendo muita intervenção, então já teve vezes de ter, né, lembro de um caso mais específico, assim, que a menina era acamada, era traqueostomizada, e, né, fica nessa busca incessante por diagnóstico, enfim, no final a gente, né, por vários motivos, a investigação, a gente acabou tendo esse diagnóstico, mas é muito ruim, inclusive porque o segmento também é muito ruim, né? Então, você às vezes consegue afastar aquele cuidador por um tempo, mas geralmente é o cuidador que tem mais contato, o cuidador primário, assim, da criança, né? Então, não afasta de certo. E aquela criança, provavelmente, aquela família vai parar em outro hospital, né? Então, ele vai mudando, vai migrando de hospital para hospital. Não sei por que vocês perguntaram, né? Quem perguntou se é porque viu alguma coisa na internet, tem umas séries, né? Tem umas 2 séries que falam sobre isso, ou se chegou a ver algum paciente aí no hospital de vocês. E tinha uma pergunta aqui no chat, era da Sávia, de como funcionam os plantões. Você acha que respondeu ou você quer perguntar mais alguma coisa dos plantões? Se era isso de tem como dar plantão fora associando com a residência? Ou é alguma outra coisa mais específica? Respondeu sim. Eu tenho mais uma dúvida em relação, assim, como que é a rotina do plantão. Por exemplo, vocês estão lá de plantão, vocês pegam sala de parto, fazem emergência, tudo isso junto? Como que é a rotina do plantão? Eu acho que é melhor você responder essa, porque
Você está mais próximo delas aí. Aqui no hospital, não. A gente roda bem separadinho os estágios, né? Então, a gente tem um plantão, por exemplo, estou rodando na enfermaria, são 3 meses de enfermaria. Aí, o meu plantão vai ser na enfermaria. Então, eu chego, por exemplo, à noite, e aí a pessoa que estava durante o dia vai me passar um plantão. Então, ela vai me passar, geralmente aqui, né, a gente tem muitos pacientes, não vai passar todos. Então, tem lá 40 pacientes, vai passar só aqueles que precisam de reavaliação ou de cobrar o exame. Então, passa nome do paciente, idade, peso, o que está tratando ali naquele momento, o que tem de base, o que está acontecendo com o paciente naquele momento, o que precisa ver. Precisa avaliar padrão respiratório, precisa avaliar questão de congestão. Então, você vai reavaliar. A gente, geralmente, são 2 pessoas, né? Por exemplo, aqui na enfermaria, são 2 pessoas, um R1 e um R2, ou um R1 e um R3. E a gente divide esses pacientes, né? Geralmente igualitariamente, por exemplo, 6 reavaliações para um, 6 reavaliações para outro. E isso a gente vai ver esses pacientes, né? Cada um vai reavaliar os seus. E, além disso, as intercorrências que aparecem no meio do plantão. Se o paciente começa a convulsionar, ou se fulano teve febre, e isso vai aparecendo no meio. Então, por exemplo, isso é na enfermaria. Aí tem um outro, quando eu estou rodando na neonatologia, aí são os plantões na sala de parto. Então, você fica, né, por conta do alojamento conjunto, questão de amamentação, icterícia, hipertermia, hipoglicemia, essas coisas, e a sala de parto junto. Então, não é, pelo menos aqui não é tudo geral, não, sabe? Então, no PA, quando você está no pronto atendimento, você está só lá. É bem segmentado. Mas aí eu acho que pode variar também de um pouco de um serviço para o outro. Vou falar um pouco como é que é aqui em Goiânia, só por curiosidade, rapidinho. Primeiro, da pergunta que foi feita aqui, né? Perguntou como é que funcionam os plantões fora da residência, por fora da residência. Como eu falei, né, o RU é muito pesado aqui. A carga horária é estratosférica. Então, geralmente, o pessoal não pega plantão na R1, não. Às vezes tem um doido, ou outro que encara, tal, mas geralmente R1 dá. R2 em diante já consegue bem mais. Aí você consegue fácil pronto-socorro pediátrico. Lá você cuida tanto da enfermaria quanto da porta, né? E assim, o pessoal tem muito medo de atender pediatria, mas eu acho que esse medo não precisa de ter, porque, bom, na última vez que eu fui estudar ventilação mecânica em pediatria, lá tinha um dado interessante. Eu não lembro qual é a cidade, mas que para cada 3 mortes que tinha em pronto-socorro pediátrico de hospital terciário, tinha 1.000 mortes em pronto-socorro de adulto de hospital terciário. Então, assim, é bem mais, menos morredor, as doenças sempre se repetem, é sempre diarreia, é sempre resfriado, é sempre, sabe? Claro, você tem que dominar as coisas graves, né? Mas funciona mais ou menos assim. Sala de parto, a gente consegue a partir do R2 e do R3 da plantão, porque já é um momento mais delicado da vida, né? Não sei, muitos lugares aqui do Brasil não aceitam residente da plantão em sala de parto, mas em Goiânia, como a gente precisa, né, receber as crianças, aí eles aceitam. E a gente fica esperando ter um parto. Teve parto, aí chama a gente. Claro, vai ter as mães com as crianças internadas no Alcon, a gente também vai evoluir elas, vai cuidar das intercorrências, mas é mais assim. Na residência do HC do UFG, é diferente um pouquinho. Lá, o residente, ele fica em plantão, são 2 residentes, e eles ficam de plantão no serviço inteiro. Então, enfermaria, intercorrência, igual ela falou, sala de parto, muitas vezes sem chefe, na verdade, a maioria das vezes sem plantonista, e pronto-socorro também. Então, é bem pesado, mas às vezes não. E é isso. Mais alguém? Entendi, obrigada. Eu tenho mais uma dúvida em relação aos procedimentos em pediatria. Como que
funciona isso para o residente? A partir de quando vocês começam a fazer procedimentos? Quando que vocês começam a ficar mais seguros e tal? Nossa. Quer falar, Letícia, ou eu falo? Depende Aqui depende do estágio, né? Na neonatologia, em UTI, geralmente tem mais procedimento, né? Tanto de entubar, por exemplo, na neonatologia tinha o catéter umbilical, punção lombar. UTI geralmente tem mais oportunidade. Aqui é desde o R1, a gente tem, tem oportunidade. Às vezes a gente tem que pedir, né? Tem que ser insistente mesmo. Ninguém. Às vezes oferecem, às vezes não. Às vezes você tem que pedir mesmo para fazer, né? Para você aprender. Não é sempre que a Então, pessoa está com vontade, né? Porque, claro, ela ensinar vai demandar muito mais tempo do que a pessoa, ela sozinha pegar e fazer. Mas a gente tem que pedir e desde o primeiro ano já começa a fazer. assim, aqui em Goiás, eu não sei como é que é fora daqui, mas eu acho os pediatras daqui muito acomodados. Tipo assim, quando vocês rodam em clínica médica no internato, quando vocês rodam em cirurgia no internato, os residentes vão lá, pega acesso central, pega PAI, eles conseguem entubar, assim, ter mais coragem para entubar, tal. Aqui, até porque a pediatria é uma especialidade bem menos morredora do que as outras, de maneira geral, mas os pediatras aqui, de maneira geral, eles não sabem fazer muito procedimento. Eles são acomodados, não sabem, claro, punção lombar, todo mundo sabe. Cateterismo umbilical na UTI neo, todo mundo sabe. Mas, por exemplo, pronto-socorro lá, de vez em quando tem criança que tem indicação de acesso central, e aí o pediatra de plantão não sabe pegar. E aí a gente aciona a CIP, né, que é a cirurgia pediátrica, só que não tem ninguém, e aí a criança vai piorando. Eu sou bem chateado com isso, da minha formação, já reclamei demais disso, porque a gente fica aquém, né, na formação. Eu corri atrás, eu fui atrás de saber onde é que tem mais e pedir para fazer e tal, mas a maioria dos pediatras aqui de Goiás, eu acho eles mais acomodados. Até, por exemplo, drenagem de tórax, quando tem pneumotórax, o pessoal não sabe fazer, sabe? Enfim, meu comentário é esse. Entendi. Muito obrigada, viu? Nada. É isso, sextou, galera? Tá certo. Muito obrigada a vocês mesmo, pelo convite. Acho que foi muito legal o bate-papo, até de ouvir também o Daniel, essas comparações e saber também quais são as dúvidas de vocês. E aí, pode deixar meu contato disponível também, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode ficar à vontade mesmo, tá bom? Beleza, gente, obrigado pelo convite. Eu acho legal quando tem esse tipo de interação. De vez em quando eu dou umas aulas aí na Liga, que eu também faço parte da coordenação. Então, sempre que precisar, podem me chamar, estou à disposição. E é isso. Depois, qualquer coisa, se alguém precisar de perguntar mais alguma coisa mais específica ou não, pede meu contato para a Gabriela, que ela tem. E estou à disposição de vocês. Mais uma vez, obrigado. Boa noite, Tchau, vocês tchau. também.
Boa noite.